Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje iremos compreender o teste de hipótese Z, suas aplicações e teremos também um exemplo da sua aplicação. Eu sou o Luan. Eu sou Israela. E meu nome é Márcio. Somos alunos da disciplina de Estatística, ministrada pelo professor Rodrigo Santana. Somos do curso de Engenharia Mecânica da Universidade do Vale do Itajaí, Escola do Mar, Ciência e Tecnologia. Quando tratamos dos testes de hipótese de distribuição normal, o teste Z é uma das técnicas de estatística inferencial mais utilizada. No ano de 1900, um cara chamado Carl Pearson propôs um dos primeiros procedimentos estatísticos que chegaria perto de um teste. Esse teste recebeu o nome de teste do Qui-quadrado e foi utilizado para comparar uma distribuição de frequência observada com uma distribuição teoricamente assumida. Em 1925, Ronald Fisher elaborou e codificou a ideia de testar hipóteses. Para isso, ele considerou os dados como um vetor de variáveis aleatórias que pertenciam a uma distribuição de probabilidade. No ano de 1928, Jerzy Neyman e Egan Pearson estabeleceram uma outra abordagem, competitiva à abordagem de Fisher. Pouco tempo depois, no ano de 1933, Lyman argumentou que de fato era possível unificar as formulações, combinando as melhores características das duas abordagens. Teste Z é qualquer teste estatístico no qual a distribuição do teste estatístico sobre a hipótese nula pode ser aproximada por uma distribuição normal. É um teste estatístico usado para inferência, capaz de determinar se a diferença entre a média da amostra e da população é grande o suficiente para ser significativa estatisticamente. Por conta do teorema central do limite, muitos testes estatísticos são normalmente distribuídos para grandes amostras. Para cada nível de significância, o teste Z tem um único valor crítico, o que torna o teste mais conveniente que o teste T de Student, que tem valores críticos separados para cada tamanho de amostra. Assim, muitos testes estatísticos podem ser realizados como o teste Z, aproximados se o tamanho da amostra é grande ou a variância da população é conhecida. Se a variância da população é desconhecida, tendo que ser estimada a partir da amostra, e o tamanho da amostra é pequeno, ou seja, n menor que 30, o teste T de Student pode ser mais apropriado. Basicamente, utilizamos o teste Z para saber a probabilidade de descobrir a média amostral, especialmente em tamanhos grandes. Essa distribuição ela tem uma média e um desvio padrão determinado, e temos uma média amostral, que nesse caso é o 12. O que queremos saber é a probabilidade de a gente conseguir resultados tão extremos quanto ele e maiores que ele, que é a nossa área rosa. Para fazer isso, basta calcular quantos desvios padrões acima da média estamos. Então, média amostral, que é o nosso 12, menos média da distribuição amostral. Tudo isso dividido pelo desvio padrão da distribuição amostral das médias amostrais. Geralmente não sabemos o valor do desvio padrão, mas o teorema do limite central nos diz que se tivermos um tamanho amostral suficiente, fazemos desvio padrão da distribuição amostral das médias amostrais é igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz do tamanho amostral, que é o N. Chamamos esse processo de estatística Z e fazemos uma estimativa para o padrão da população, que é o desvio padrão amostral, S. Só será possível fazer isso se o nosso N for maior que 30, ou seja, se essa distribuição for normalmente distribuída. Se for um valor menor que 30, a gente usa o teste T. A seguir está o artigo que utilizamos como exemplo de aplicação
do teste de hipótese Z. O artigo que a gente escolheu para tratar nesse vídeo é a Parametric Approach Using Z-Test for Comparing Two Means to Multi-Group Analysis in Partial Least Square Structure Equation Modeling. Em tradução literal fica uma abordagem paramétrica utilizando o teste Z na comparação de duas médias para uma análise de multigrupos, usando esse PLS-SEM. O artigo foi feito por Aziraf Aftonahan, Ahmad Nazim e Sabri Ahmad. Ele fala aqui que a metodologia utilizada foi pegar um artigo de outra pessoa e analisar a aplicação do teste Z e do PLS nesse artigo para avaliação dos resultados. Na introdução ele fala sobre o que é o PLS, a importância dele no mercado de trabalho e dá um exemplo da funcionalidade dele que ajuda em pesquisadores com dificuldade no desenvolvimento das suas pesquisas a conseguir dar uma continuidade, já que ele tem uma função menos estatística e permite uma facilidade maior para esses pesquisadores que têm o trabalho dificultado. Aqui ele fala o que é essa análise de multigrupos, que é a análise da relação entre as características pesquisadas, da influência de cada uma sobre outra. Esse Theoretical Framework, ele mostra aqui que é a relação entre essas características num contexto geral, onde ele mostra a influência de cada característica sobre as outras. Então aqui ele começa a avaliar o artigo escolhido. Ele mostra as fórmulas que vão ser utilizadas. A fórmula do teste Z, que é essa daqui, que eu estou selecionando em azul, onde P1 é a população de machos, P2 a população de fêmeas, P minúsculo a probabilidade de gênero do grupo e o total de população de machos e o total de população de fêmeas. Aqui ele mostra o cálculo do P minúsculo, que é x1 mais x2 sobre n1 mais n2. x1 sendo o número de machos, x2 número de fêmeas, n1 total de população de machos, n2 total de população de fêmeas. Aqui ele passa para a análise dos dados obtidos na pesquisa. Ele mostra aqui os próprios dados, depois da análise como ficou. Aqui os resultados utilizando o teste Z, valor de machos, fêmeas, o Z e o valor P. Então, aqui ele mostra as hipóteses que concluiu a partir desses dados. Ele testa essas hipóteses, conclui a partir desses testes, avaliando a validade ou não dessas hipóteses. Aqui ele fala um pouco sobre a limitação do teste Z nessa aplicação. Algumas recomendações para o autor para futuros artigos. A contribuição do teste Z nesse artigo. E, por fim, as referências. Nosso artigo seria esse. Então, é isso. Na disciplina de estatística, o teste Z é dividido em dois tipos, que podem ser explicados por um grupo ou por dois grupos. Para um método específico sobre a análise básica de um multigrupo, 2 grupos ou mais devem ser considerados. O uso do teste Z é adequado para pôr em prática a análise de multigrupos para um tamanho de amostra muito grande. O teste Z para 2 proporções de população é usado quando os pesquisadores querem saber se 2 populações ou grupos, por exemplo, macho e fêmea, urbano e rural, solteiro e casado, possuem alguma diferença significativa. Portanto,
Existem duas condições que devem ser salientadas. Uma amostra aleatória de cada grupo populacional para ser comparada e o tamanho amostral deve ser maior do que 30. Outra curiosidade é que os dados devem estar categorizados e a equação do teste Z é a seguinte: P1 menos P2 sobre a raiz quadrada de P que multiplica 1 menos P, que multiplica o somatório de 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Sendo que P1 é a população de machos, P2 é a população de fêmeas, P é a probabilidade de cada gênero no grupo, N1 é a população total de machos e N2 é a população total de fêmeas. Temos também que o P é encontrado a partir da seguinte fórmula: P igual a x1 mais x2 sobre N1 mais N2, aonde o x1 é o número de machos, o x2 é o número de fêmeas, o N1 é a população total de machos e o N2 é a população total de fêmeas. A seguir temos as tabelas com os resultados. Na primeira temos o coeficiente dos caminhos dos machos. Na segunda tabela temos os coeficientes dos caminhos das fêmeas. E na terceira, a comparação do multigrupo, a análise do multigrupo, usando o Z-teste. Teste Z, no caso, né? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Dá like!